Então vamos lá, continuando, eu vou só retomar, porque na verdade ele vai continuar um pouquinho a partir desse ponto que a gente parou na aula passada. Ele quis trazer aqui um ponto muito importante, que é tudo que Deus faz, e isso faz parte, isso é uma parte muito importante de toda as garra, de toda a supervisão de Hashem, é que tudo que ele faz no mundo, ele faz através de intermediários, ele faz através de meios. Então, a gente definiu que tem intermediários mais perto, intermediários mais distantes, e tudo funciona para cumprir a vontade de Hashem. Deus, a verdade é que ele tem Kama Shluchim Yesh Lamakom, Deus tem o mundo inteiro à sua disposição para cumprir sua vontade. Então, ele trouxe um mashal. A gente terminou na aula passada com mashal, com um paralelo de como funciona a supervisão de Deus, sem Deus precisar o tempo inteiro estar interferindo de uma maneira direta no mundo. Quer dizer, tudo que acontece, em última instância, é a vontade de Hashem, tudo que está acontecendo, ele tem um controle total sobre tudo, mas Deus ele faz as coisas acontecerem através de intermediários. Ele criou o mundo como todo um sistema de engrenagens, que as coisas vão acontecendo, tudo no momento certo. Então, por que a gente não vê, muitas vezes, a justiça de Deus se cumprindo de uma maneira imediata? A pessoa fez uma coisa errada, imediatamente já deveria acontecer uma coisa com ela. Tudo tem uma regra de tempos que a coisa vai acontecer, de engrenagens, tudo vai acontecer no momento certo, da maneira correta. Qual que é o mashal que a gente trouxe, né? Esse paralelo, essa parábola de uma pessoa que ele quer tirar água de um poço. Como que ele tira água do poço? Ele vai atrelar num sistema móvel, ele vai atrelar um animal. Esse animal fica rodando e puxando, girando esse sistema, e esse sistema está conectado com um segundo sistema de cordas, aonde tem um balde na ponta dele. O balde ele mergulha para pegar água no fundo do poço, e conforme o animal ele vai girando aquela manivela, isso vai fazendo com que a água suba e o ser humano consiga depois ter o benefício daquela água que ele estava querendo tirar. Então ele começa a definir aqui o Rovot Levavot, o autor do Rovot Levavot, ele fala que na verdade o ser humano ele seria talvez o agente mais distante, é o agente que começou todo o processo. Quando ele amarrou o animal no sistema, ele está começando esse processo de retirar água. E o balde, talvez, é o agente, o intermediário mais próximo do objetivo, que realmente é trazer essa água até a boca do poço para o ser humano ele conseguir beber. Então, assim funciona tudo. E todos os intermediários, que é o animal, são todas as engrenagens, o contato entre um sistema e outro, tudo isso são os intermediários, são os meios para a gente conseguir pegar água. Tudo no mundo que acontece dessa maneira. Uma das provas disso, olha que interessante, uma das partes finais da nossa Haggadah de Pesach, parece uma coisinha de criança, né? Uma musiquinha daquele cabritinho que meu pai me deu por 2 usim, por 2 moedas, e veio um animal e ele atacou um gato selvagem, atacou meu cabrito, e veio um cachorro e atacou esse gato selvagem, e veio um pedaço de pau e bateu no cachorro, e a coisa vai indo, até chegar em Hashem. Então, por que a gente guarda isso para o final do Seder de Pesach? Um motivo óbvio, para manter as nossas crianças acordadas. Elas adoram a história do cabritinho, mas tem, obviamente, uma explicação muito mais profunda. Tudo que está acontecendo, em última instância, sempre vai chegar em Hashem. Hashem vai usando as engrenagens do mundo, Hashem vai usando os sistemas do mundo, todos os shlichim, todos os intermediários que ele quiser, para a vontade dele, em última instância, sempre vai acabar se cumprindo. Então, nisso a gente terminou na nossa aula passada. Vamos continuar nossa construção espiritual, e isso vai ajudar muito a entender, quando a gente chegar no ponto central, talvez aqui desse capítulo, e da pergunta filosófica que a gente falou: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas e por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Então ele fala o seguinte: Vekasher mitbonen betzorkei adam. Quando a gente parar para refletir um pouquinho
em todas as necessidades do ser humano. Keitzad alav leafil gormim uleishtamesh beemtsaim kedei leasig et tzorkav. Deus ele criou o mundo num sistema que tudo que a gente quer fazer, a gente precisa usar muitos intermediários até conseguir ter o proveito que a gente quer ter do mundo material. Tudo. Ele vai trazer alguns exemplos, mas ele quer que a gente pelo menos pare para refletir o quanto a gente é dependente de vários intermediários para tudo acontecer na nossa vida. Nirezot Berush, isso é uma coisa que a gente pode ver com os nossos próprios olhos, a gente pode sentir com os nossos 5 sentidos. Sheharei Misheu Zakuk Lemazon. Por exemplo, alguém que precisa comer alguma coisa, ele precisa se alimentar. Af im yusama mahal lefanav kefish darush lo. Então, mesmo que alguém coloque a comida na frente dele, exatamente da maneira como ele pediu, quer dizer, a comida já está pronta, já está tudo que ele precisa, tudo que ele pediu para comer, já foi colocado na frente dele. E mulo istamesh beimtsaim kedei leholotó. Se ele ainda assim precisa de intermediários para ele poder ter proveito dessa comida. Derraino, o que quer dizer isso? Shearim etamahal lepiv veiuhalotó. Ele ainda precisa, por exemplo, pegar um garfo, pegar uma colher, ele precisa levantar aquela comida e levar a comida até a boca dele. Então, quer dizer, mesmo que a comida está pronta, ele ainda assim não consegue ter proveito se ele não fizer mais algumas atitudes e não precisar usar alguns intermediários para isso. Ou o lo isbor eteravono, o lo isbor eteravono, senão ele não vai matar a fome dele. A comida vai ficar na frente dele parada e ele não vai conseguir ter nenhum proveito da comida dele. Behenatzame vezakuklamaim, aquele que está com sede, que ele precisa muito de água. Simono lo yavor adasher yoshit etamaim lepiv vaisteotam. Ele só vai conseguir matar a sede dele até que primeiro a água vai ter que ser colocada num copo e ele vai ter que pegar aquele copo e trazer para a boca dele e aí sim ele vai conseguir ter o proveito que ele quer. O mikol sheken shadavar kach e mahal lo muhan lefanav. Mais ainda que ele vai precisar de intermediários e de atos se a comida ainda não está pronta na frente dele. Então agora ele vai precisar de intermediários para preparar a comida. Então agora ele vai precisar do fogo, agora ele vai precisar de uma panela, agora ele vai precisar de várias outras coisas para preparar a comida, senão ele não vai conseguir matar a fome. Derraino, então algumas atitudes que ele precisa fazer. Rinar, ele precisa moer a farinha dele. Lixar, ele precisa transformar essa massa, essa farinha, ele vai misturar com água e transformar em massa. Afiar, ele vai precisar assar essa massa para transformar no pão dele. Vemtsaim rabim vekashim eile alav leafil imalav liknot tchila etamahal uleachinoto. Mais ainda, olha só, vai aumentando cada vez mais a necessidade de intermediários. Se além de tudo, ele ainda precisa comprar os ingredientes para fazer a comida dele. Então, olha que incrível. Então, agora ele vai ter que sair. Talvez ele vai precisar de um carro para ir buscar comida. Ele vai precisar de um carrinho para colocar as comidas dentro. Olha que incrível como ele vai precisando, durante todo esse processo, para preparar a comida. Cada vez vai ficando mais difícil para ele conseguir ter a comida pronta na frente dele. Agora, se ele não tem o principal, se ele não tem o dinheiro para comprar a comida dele, o que ele vai fazer? Azalav leafil gormim vemtsaim rabim eile sheizkarnu leil kedei leasig etakesem. Agora ele vai ter que usar ainda mais intermediários, fazer mais atividades ainda para conseguir o dinheiro dele. Ele vai ter que ter um emprego, ele vai ter que ir trabalhar, ele vai ter que fazer várias coisas para no final do mês ganhar o dinheiro dele, para poder usar esse dinheiro para comprar os ingredientes, para poder trazer para casa, para preparar os ingredientes, para a comida estar na frente dele e finalmente ele usar os últimos intermediários para a comida vir para a boca dele. Olha que incrível, quantas coisas são necessárias, quantos intermediários
são necessários para a gente comer um prato de comida. A gente nunca parou para pensar quantas coisas são necessárias para essa comida poder entrar e poder me saciar. Olha que coisa incrível que a gente, infelizmente, pela nossa falta, entre aspas, de tempo, a gente não para refletir sobre a nossa vida. אם על ידי שיזכיר את עצמו לאיזה מלאכה, או שמכור את החפצים שהוא משתמש בהם, ou את רכושו, então ele vai precisar arrumar um emprego, né, trabalhar para alguém, ou vai ter que vender os bens dele para conseguir o dinheiro, ou vai usar algum dinheiro, alguma herança que ele tem, alguma coisa a pessoa vai ter que fazer para conseguir o dinheiro necessário para ter a comida. A grande pergunta é, por que Hashem fez dessa maneira? Por que Deus não criou um sistema muito mais fácil, que a gente não precise de intermediários? E a verdade é que isso já aconteceu uma vez na história do povo judeu, quando caía o man. Quer dizer, na época do deserto, Deus ele minimizou muito a necessidade de intermediários, porque a comida era entregue diretamente pelo Criador do mundo. A gente saltou muitas partes, né, de todo esse processo. Então, aqui ele pergunta, Atamim shebiglalam iti labore aladam lechazer o lesabev acharei emtsaim parnasato veshear tzrahav hem shnaim. São basicamente dois motivos por que a gente tem que correr atrás do nosso sustento, que a gente precisa ralar. Todo mundo sabe o quanto é difícil a gente fechar as contas no final do mês, a gente conseguir colocar comida na mesa, a gente conseguir ter as nossas necessidades básicas. Eu acho que essa parte a gente não precisa ensinar para ninguém as dificuldades de sustento. Então, dois motivos por que Hashem criou o sistema dessa maneira. Então, olha que incrível. Tam errado, o primeiro motivo, Mikeivan shechokhmat haboreh matzah lenachon lenasot et adam. Deus ele entendeu que era bom, que era importante testar o ser humano. Então, tudo, olha que incrível, tudo que acontece no mundo, a verdade é um teste. Quando a gente fala a palavra teste, a gente sempre imagina que testes são dificuldades, e não é verdade. Teste também, os momentos de tranquilidade, os momentos de fartura, também são testes de Hashem. Mas aqui, essas dificuldades da parnassá, do sustento, eles são principalmente para testar o ser humano. Imu yavod et Elokim, ou imareu todo, mesmo nos momentos de dificuldade, ou se a gente vai se rebelar contra ele. Lo aleino, eu sei que vou usar um exemplo um pouco extremo, mas mesmo na época da Shoah, tiveram pessoas que depois da Shoah saíram com emuná ainda mais forte, e tiveram pessoas que infelizmente acabaram se afastando completamente do Criador do mundo. Mas mesmo nas dificuldades do dia a dia, a gente não precisa nem chegar numa coisa tão extrema, tem pessoas que quanto mais dificuldade Hashem manda, mais a pessoa está conectado com Hashem. E tem pessoas que, lo aleino, quando Deus começa a mandar dificuldades, essa pessoa acaba se afastando. Então, Deus quer testar a gente. Ele fez com que a parnassá, o sustento da grande maioria da humanidade. Olha que incrível. Eu vi outro dia uma pesquisa que a grande maioria, 90%, 95% de todas as riquezas do mundo estão na mão de 5% das pessoas. Olha que incrível o desequilíbrio que tem. Isso não é nenhuma coincidência. Isso é parte dos planos de Hashem. Ele quer que seja difícil. Por quê? Porque esse é um grande teste. Se a gente vai servir a Hashem mesmo durante as dificuldades, ou se a gente vai acabar se rebelando contra ele quando vier algum momento difícil, a gente vai acabar se afastando dos caminhos dele. Lahem emidoto abore bemivchan. Então, Hashem colocou a gente numa vida que ela é constantemente um grande teste. Sheyare beofen barur beeize derech hu bachar. Para que a pessoa ela possa mostrar de uma maneira muito clara qual é a escolha que ele está fazendo. Tudo Mina Shamayim, de novo, a gente não combina, eu não combinei nada com Hashem, mas sempre o que a gente está estudando aqui nas aulas de Emuná tem tudo a ver com a nossa Parashat Shavua. Mina Shamayim, na verdade, essa semana a gente lê duas Parashot, a Parashat Nitzavim e a Parashat Vayelech,
E está escrito na Parashá que Deus ele coloca diante de nós a vida e a morte, a brachá e a klalá, e Hashem ele implora para a gente, o Bahar Tabachaim, por favor, escolham a vida. Deus ele quer ver qual a escolha que a gente vai fazer. Ele coloca a gente o tempo inteiro em testes, em dificuldades, porque ele quer testar se a gente está conectado com ele de verdade ou se no primeiro vento que bater, toda a nossa construção espiritual ela vai acabar caindo. Do que depende tudo isso? Das fundações. Se um prédio, não importa a altura do prédio para saber se ele é resistente ou não, depende das fundações. Se as fundações são sólidas, se as fundações são firmes, pode bater vento, até terremoto. Se o prédio ele é muito sólido nas fundações, o prédio ele vai aguentar. Mas se o prédio ele tem as fundações muito ruins, ele pode ser um prédio lindo, maravilhoso, de mármore, com vidro por fora. Primeira dificuldade que tiver, primeiro vento forte, primeira tremida de terra, esse prédio vai cair, que nem se ele fosse de papel. Qual é a base do povo judeu? Emuná. A gente confiar em Hashem e mesmo diante das dificuldades, a gente continuar seguindo os caminhos de Hashem, sabendo que tudo o que ele faz é uma grande bondade. Escutei uma frase muito bonita para a gente parar para refletir sobre os testes. Está escrito que na escola, quando a gente vai para a escola, primeiro vem a lição e depois da lição vem o teste. Na vida é o contrário. Primeiro vem o teste e depois do teste vem a lição de vida. Então a gente tem que estar sempre de olho nas lições que a gente pode aprender com as dificuldades que a gente tem na vida. Qual que é o teste que Deus está mandando para a gente com as dificuldades da Parnassá? Adam Nivra Kesheu Zakuk Venitzrach Lidvarim Meachutz. O ser humano foi criado de uma maneira que a gente precisa de coisas externas, quer dizer, coisas que não estão dentro do ser humano. Enquanto a gente está na barriga da nossa mãe, a gente tem tudo pronto. O bebê, ele não precisa se preocupar com nada, ele está lá, ele está protegido, ele tem comida, ele tem tudo que ele precisa na barriga da mãe. Mas a partir do momento que ele veio para o mundo, que a vida dele começou, ele precisa agora de coisas que são externas a ele. Derraino, o que quer dizer isso? Ohel, mashke, alvashá, dirá, veisha. Ele precisa de comida, ele precisa de bebida, ele precisa de vestimentas, ele precisa de uma moradia e ele precisa de um companheiro, de uma esposa, de um marido. Vetzivá abore la adam lechazer acharei dvarim eile uleasig otam alidei haemtsaim shehin leshem kach. Então Deus ele quer que a gente vai procurar todas essas coisas que a gente precisa, de novo, todo o nosso sustento mais básico. Eu não estou entrando nem nos luxos da vida. Estamos aqui, por enquanto, olhando só as coisas mais básicas do ser humano. A gente, para conseguir essas coisas, a gente precisa usar o que Deus deu para a gente para conseguir isso. Bedrahim amesuyamot, ubezmanim amesuyamim. Nos caminhos específicos que Deus deu, e nos momentos específicos. Então, olha que incrível. Olha o que Hashem está falando para a gente. Para conseguir sustento, existem regras. A gente não pode fazer o que quiser para conseguir o sustento, passar por cima dos outros. Então, olha o que ele está falando. Deus deu regras, caminhos para conseguir o nosso sustento e deu tempos para conseguir o nosso sustento. Então, 2 exemplos de o que é um caminho. Deus pediu para você ser honesto. Alguém que não está sendo honesto para conseguir o seu sustento, com certeza não é isso que Hashem quer dele. Hashem quer a tua honestidade. Faz da maneira correta. Seja uma pessoa honesta nos pesos, nas medidas. Se você vai enganar os outros, você vai sempre perder. Comecem a prestar atenção. Pessoas que trabalham com honestidade sempre ganham. Pessoas que querem enganar, que querem fazer de maneira malandra, pode até parecer, isso faz parte dos testes, a gente vai ver, pode até parecer que esse cara está se dando bem. A gente podia pensar, Deus nos livre, mas olha o que o Yetzer Hará faz a gente pensar. Esse cara, ele é malandro e tudo dá certo na vida dele. Eu vou fazer que nem ele. Olha, ser honesto não vale a pena na vida. Quem é malandro se dá bem e quem não é malandro
ele, infelizmente, acaba quebrando a cara. Isso é um grande yetzerará da gente achar que, às vezes, vale a pena ser malandro e ganhar a vida de uma maneira desonesta que vai dar certo no final. Certeza, não dá certo no final. Se não é o final nessa vida, depois dessa vida tem um julgamento muito rigoroso com cada detalhe de tudo que a gente fez. Nada passa batido aos olhos de Hashem. Com certeza tem uma regra na Torá que não dá para a pessoa ser desonesta e ganhar alguma coisa com isso. Pode parecer ilusão de ótica que agora essa pessoa está ganhando. Ó, aquele político é trapaceiro, é ladrão, faz tudo errado, ele tem os amigos certos no lugar certo e tudo parece que está dando certo para ele, não dá certo para ele. E contrário, parece gente honesta que faz as coisas direitinho. Olha, parece que tudo dá errado na vida dele, não tem nada dando errado, espera. Em algum momento, Hashem vai mostrar tudo. Olha que incrível uma história real que aconteceu. Uma pessoa que era um fabricante de copos descartáveis. E esse homem teve uma ideia genial, com certeza não é o único que teve a ideia genial. Ele falou, olha, eu vendo pacotes com 100 copos. Vocês conhecem alguém que alguma vez na vida abriu o pacote e contou se tem 100 copos lá? Ninguém conta, a gente compra e vai meio na confiança. Então ele teve uma ideia genial, eu vou economizar em cada pacote de 100 copos, eu vou economizar 5 copos, eu vou vender 95 no lugar de 100 copos e assim eu vou ganhar. Então, Baruch Hashem, eu vou enriquecer, eu vou ganhar muito mais, porque eu vou vender 100, mas só vou entregar 95. E assim ele fez por muito, muito tempo, até que esse homem, Baruch Hashem, começou a frequentar uma sinagoga, começou a fazer tchuvá, e certo dia ele estava numa aula sobre honestidade. O Rav estava falando a importância da gente ser honesto nos pesos, nas medidas, nas quantidades. E esse homem ficou em pânico, falou, Rabino, eu preciso confessar uma coisa, anos e anos e anos eu estou roubando as pessoas, eu estou vendendo 100 copos e eu estou entregando só 95, o que eu faço? Ele ficou desesperado. O Rabino virou para ele e falou assim, olha, a tua tchuvá realmente é difícil, porque você roubou tanta gente que você nem sabe mais quem você roubou, só tem uma maneira de você consertar agora. Ao invés de vender 95 copos, a partir de hoje, você vai vender 105 copos. Esses 5 a mais, Bezrat Hashem, todos aqueles que compraram os 5 a menos, quem sabe agora eles vão continuar comprando o teu copo, e essa vai ser a tua tchuvá, essa vai ser a tua capará, a tua limpeza espiritual, com os 5 copos a mais. Esse homem falou, Rabino, mas você vai me quebrar 5 copos a mais em cada 100 copos, isso vai me quebrar os negócios. O Rabino falou, você quer fazer tchuvá, não tem outro jeito, você precisa dar 5 copos a mais para todo mundo, para quem sabe, Bezrat Hashem, aqueles que foram roubados, eles vão dessa maneira ser ressarcidos do que você roubou deles. E esse homem, ele aceitou, ele fez uma tchuvá shleimá, ele estava arrependido e ele estava decidido, mesmo que isso vai quebrar os negócios dele, ele vai até o final. E ele, Baruch Hashem, ele passou no teste. A gente sabe, quando aperta no bolso, o teste não é fácil. Ele passou no teste, ele começou a vender o copo com 105 unidades. Passaram pouquíssimos meses, a situação dele realmente estava difícil, começou a apertar muito, mas um órgão de fiscalização do direito do consumidor resolveu fazer uma amostragem de copos para ver quais empresas são idôneas e quais empresas são empresas que estão lesando os seus clientes. O que foi o primeiro produto a ser verificado? Copos descartáveis. Então, 90% das empresas vendiam copos faltando. Tinham aqueles que vendiam 100 copos, está anunciado 100. Baruch Hashem tinha uma certa quantidade, obviamente muito pequena, que eram muito honestos, mas a capa do jornal, qual foi? Descobrir uma empresa que não só eles são honestos de vender os 100 copos que estão escritos, eles vendem 105 copos, eles dão 5 a mais pelo preço de 100. Uau, a empresa dele foi a mais falada, não tinha propaganda maior para esse dono de empresa, as vendas triplicaram e Baruch Hashem, ele entendeu, esse homem, que a tchuvá dele foi aceita por Hashem. Não é fácil, mas a gente tem que saber
quando a gente é honesto, a gente vai ver no final a Brachá de Hashem. Quando a pessoa é desonesta, a gente já começa a ver nesse mundo a cobrança das coisas erradas, mas a gente pode ter certeza absoluta que a cobrança ela vai vir, como fala o Pirkei Avot, Al titeaesh minapuranut. Não desiste do castigo. Parece que esse rachá, esse perverso, está dando tudo certo na vida dele. Calma, vai chegar o momento dele e sai de perto dele, porque vai cair nele e em quem estiver em volta dele, quem estiver apoiando ele, continua no teu caminho reto da vida. Esse é o principal. E a mesma coisa, também ele quer que a gente faça o nosso esforço para ter o nosso sustento também nos momentos certos. O que quer dizer o momento certo? 2 exemplos básicos. Se a pessoa, para ter o sustento dele, ele não consegue fazer as filot com o minyan, ele não consegue estudar a Torá, nada, zero, não sobra tempo para ele estudar a Torá no dia, com certeza não é o sustento que Deus guardou para ele, não é a forma que Deus quer que ele corra atrás do sustento dele, não vai ter brachá nenhuma. E outro exemplo, né, que tem que ser no momento certo, tem aqueles que querem ganhar o sustento no Shabat. Hashem avisou desde o deserto, não procura man no Shabat, não vai cair o man no Shabat. Na sexta-feira vai cair uma porção dupla, justamente porque no Shabat não vai ter. Não insiste, não tente procurar o sustento no Shabat. Está escrito que tiveram judeus, infelizmente no deserto, que não escutaram o comando de Deus e saíram para procurar no Shabat. Tem pessoas que acham que eles vão trabalhar no Shabat, eles vão ganhar com isso, a pessoa não percebe. Entra de um lado, sai do outro, o carro vai quebrar mais, vai gastar em remédios porque vai ficar mais doente, o consumo de combustível começa a ficar maior, tudo que veio de um lado sai do outro lado, a pessoa não tem brachá no dinheiro que ele ganhou trabalhando no Shabat. Então, Deus ele deu para a gente regras, condições, não é? Vale tudo. A gente tem que fazer a nossa parte para ter o nosso sustento, mas isso é parte do teste de Hashem. Se você vai fazer da maneira correta e principalmente se você vai fazer nos momentos corretos que você precisa fazer isso. Be'eile advarim shaborei yasmin lo beshleimut et haimtsaim adrushim lekach. Então, essas coisas, perdão, be'eile advarim shaborei gazar sheyuchal adam leasigotam. Então, essas coisas que Deus ele decretou que a pessoa ela vai conseguir e essa pessoa vai conseguir. O que tem um decreto de Hashem que a pessoa vai conseguir, ela vai conseguir. Deus vai mandar para ele todos os meios necessários para ele conseguir. Então, por exemplo, uma pessoa que é freelancer, a Hashem vai começar a mandar cliente para ele. Por que a pessoa deu na cabeça daquela pessoa, justo naquele dia, pedir para essa pessoa fazer aquele serviço? A Hashem colocou na cabeça dele. Então, se a pessoa está decretado de Hashem que ele vai receber, Hashem vai fazer todos os meios necessários para a pessoa receber. Agora, o contrário também. Ve'eile advarim shabore gazar shelo yuchal adam leasigotam. As coisas que Hashem decretou que a pessoa não vai conseguir, ele não vai conseguir, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode se esforçar, ele pode trabalhar, não 24 horas por dia, ele pode trabalhar 36 horas por dia, ele não vai conseguir. Deus vai começar a trabalhar de novo, de uma maneira invisível. Como que Hashem faz isso? Através dos intermediários. Hashem começa a fazer com que os intermediários não tenham vontade de comprar o produto dele, não tenham vontade de contratar os serviços dele, simplesmente os clientes desaparecem. Então, olha que incrível, tinham pessoas que antes da pandemia estavam quebrando, não conseguem vender nada, de repente, depois da pandemia, quadruplicou as vendas. O cara que vendia chinelo, o cara que vendia pijama, uau, agora a gente usava pijama e chinelo o dia inteiro, quadruplicou as vendas. Eu tenho um aluno, ele tem uma loja de móveis, ele falou, Rav, eu estou vendendo o dobro do que eu vendia antes, porque agora todo mundo está em casa, todo mundo está reparando, falta isso, falta aquilo, preciso de um armário, preciso de uma mesa nova.
estão comprando o dobro que compravam antes. Então, olha que incrível, o Hashem ele usa o mundo inteiro para cumprir a vontade sem a gente perceber. Mivhan Adam, qual é o teste do ser humano? Qual é a prova que a gente precisa passar? Imu avar et Elokim ou avar el retzono. Se a gente serviu a Hashem, se a gente buscou o nosso sustento da forma que a Hashem pediu para a gente buscar o sustento, ou se a gente se rebelou contra ele. A gente foi desonesto, a gente trabalhou no Shabbat, a gente fez da maneira como não era para fazer, mitbarer, mitor, kavanató, ubhirató, tudo isso vai ser esclarecido através das kavanot da pessoa, através das escolhas que a pessoa fez na vida, be'eize mishtei adrahim, ubahar leshem, asagat rahav. Qual dos dois caminhos a pessoa escolheu para atingir os objetivos dela? Se ele alcançou, ele procurou para alcançar os caminhos de desonestidade, os caminhos de malandragem, os caminhos de averó, ou os caminhos de brachá, os caminhos de honestidade. Esse é o grande teste. Já está decretado que vai vir. Esses R$100 que estão decretados para mim podem vir através de um trabalho honesto, podem vir num assalto ao banco, eu posso assaltar o banco. Esse dinheiro já estava decretado. Os R$100 que vieram através do trabalho são R$100 que vão vir com brachá. Esses R$100 que vieram através de um assalto a banco, eles vão vir com uma cobrança muito grande de Hashem. Esse é o teste de como a gente vai alcançar as coisas que a gente precisa na nossa vida. O Be'etem Lazé Magia Lo Harkar Sahar Onesh. E de acordo com esse comportamento de emuná do ser humano, se ele vai ser honesto, se ele vai fazer o que Hashem pediu, ele vai receber uma recompensa no final, ou Deus nos livre, ele vai receber um castigo por ter procurado as formas, os caminhos errados. Mesmo que ele não conseguiu, ele planejou que ele quer assaltar o banco, e ele fez tudo o que ele queria para assaltar o banco, preparou, mas não deu certo. Mesmo assim, ele demonstrou para Hashem qual a escolha dele. A escolha dele é que o sustento venha de maneira desonesta. Quer dizer, mesmo que não deu certo o assalto, ele já demonstrou através dos atos dele qual é a inclinação dos caminhos dele, leavia leklal masé, e ele estava tentando, através disso, chegar no ato dele, mesmo que ele não fez o ato, ele já demonstrou quem é ele de verdade, quais são as suas reais intenções, e é sobre isso que essa pessoa ela vai ser cobrada. Então, tudo isso era o primeiro motivo por que Deus ele fez o nosso sustento ser tão difícil para testar a gente. A gente precisa de muitos meios para conseguir um prato de comida. Olha o que a gente falou, precisa trabalhar, precisa juntar o dinheiro, precisa ir comprar os ingredientes, precisa trazer para casa, preparar, colocar na nossa frente e comer. Olha quantas coisas. Hashem quer que você demonstre se você vai fazer isso de uma maneira honesta ou se você vai fazer isso de uma maneira desonesta. O segundo motivo por que Deus ele faz com que o sustento ele seja tão difícil para o ser humano, o segundo motivo, que ilu lo haya adam tzarich litroach ulechazer uleafil emtzaim leasagat parnasato, se a pessoa não precisasse se esforçar, correr atrás, utilizar vários meios para alcançar o seu sustento, as haya boet bashem verodev acharei avero. Olha que incrível o que o Rovot Levavot ele está ensinando. Se a parnassá, o sustento fosse fácil, o ser humano ia dar um coice em Hashem, ia chutar Deus, eu não preciso de Deus, ia correr para fazer a veró. Qual é a prova disso? A prova disso está na Parashá Noach. Olha que incrível, olha o que a Parashá Noach está falando. Noach nasceu, Noach significa tranquilidade, significa bem-estar. Por que o nome de Noach é Noach? Porque o pai dele percebeu que o Noach era um predestinado a trazer tranquilidade para a humanidade. Está escrito que a Klalá de Adam Arishon, a maldição, que o sustento vai vir com dificuldade,
Adão, ele plantava, nascia praticamente só espinhos. De tudo que ele plantava, a grande maioria ele não conseguia colher para ter proveito. Essa maldição terminou com a morte de Adão Arishon. E o primeiro ser humano que nasceu depois da morte de Adão Arishon foi justamente Noah. Então, o pai dele entendeu, o meu filho é um predestinado para trazer tranquilidade para a humanidade. Além de tudo, os nossos sábios falam que o Noah, ele inventou o arado, ele inventou equipamentos agrícolas, ele facilitou a vida das pessoas. Uau, Baruch Hashem, mais tempo para servir Hashem. Eu tinha que trabalhar 95% do meu tempo para o campo. Agora vai sobrar tempo com o arado, a produção está melhor do que era antes. Vai me sobrar tempo para servir Hashem. O que as pessoas começaram a fazer com o tempo que sobrou? Averot. Começaram a fazer transgressões até chegar ao ponto que a humanidade se desviou tanto, Deus teve que mandar o Mabul, Deus teve que mandar um dilúvio para apagar a humanidade da face da terra. Quando tudo é muito fácil, quando não tem esforço, a gente acaba chutando Hashem, a gente não precisa dele. Eu sempre uso esse exemplo para a gente parar muito para refletir, um exemplo incrível. Se a gente vai na Disney, não tem nenhum lugar para rezar, não tem uma capela, não tem uma sinagoga, não tem onde rezar na Disney. Por quê? Porque na Disney ninguém precisa de Deus. Eu estou curtindo, eu estou feliz, eu estou me divertindo, eu não preciso de Deus. Mas nos hospitais, em alguns aeroportos, tem sinagoga, tem uma capela, um lugar de culto ecumênico. Por que no hospital tem um lugar de culto ecumênico? Porque lá a pessoa pode estar entre a vida e a morte, um parente, uma pessoa querida. Agora sim ele precisa de Deus. Então, olha que incrível, quando as coisas estão muito fáceis, a pessoa tem uma tendência de dar um coice em Hashem. Assim a gente fala no Shema Israel, você vai comer, você vai se saciar, mas toma cuidado para não se desviar e não servir outros deuses. Espera aí, estava tudo bem até agora no Shema Israel, vai vir as chuvas, vai ter fartura, você vai comer, você vai se saciar, de repente está falando de idolatrias, de servir outros deuses. É por isso mesmo, quando está tudo farto, quando está tudo muito fácil, a pessoa, infelizmente, ao invés de se conectar com mais força com Hashem, a pessoa se desvia do caminho dele. Hashem, ele conhece o Yetzer Hará, ele criou o ser humano, ele sabe como é o nosso Yetzer Hará. Por isso, a grande maioria da humanidade, para conseguir fechar as contas no final do mês, é suado. Isso é brahá. Isso é uma grande brahá de Hashem. Não é que 5% do mundo conseguiram juntar toda a fortuna. Isso é um grande acaso, não é acaso. Isso é uma brahá de Hashem que poucas pessoas conseguem sustento sem muito esforço. A grande maioria precisa lá no dia a dia para batalhar, para fechar as contas no final do mês. E com isso, Bezrat Hashem, a gente vai fugir de ser um kafui tová, um negador de bondades, aquele que dá um coice no Criador do mundo. Então, olha que incrível. Verodeva Hariaverot, a pessoa correria atrás das averot. Velo haya samlev lechovot amutelot alav, klape Elokim, tumurat atovot sheu meitiv imo. E a pessoa ia esquecer completamente as obrigações que ele tem perante Hashem, em troca de todas as coisas boas que ele está recebendo. A pessoa ia dar um coice em Hashem, sai daqui, eu não preciso de você, Hashem, eu tenho tudo. Como está escrito no profeta Eshayahu, e vai ter harpas e liras e tambores e flautas, veiain e vinho, mistechem no banquete deles, ve'et poal Hashem lo yabitu, mas eles não vão conseguir mais ver o trabalho de Hashem, masei yadav lorau, eles não vão mais ver os atos do Criador do mundo. Quando a pessoa tem muita fartura, muita abundância, ele acaba esquecendo de ter a karata tov, de ter reconhecimento pelas coisas boas que ele recebeu. Venemar, também está escrito, Vaishman Yeshurun Vaivat. Yeshurun é um dos nomes do povo judeu. Yeshurun vem de Yashar, de os retos. Yeshurun engordou e ele deu coice. O que quer dizer engordou? Ele teve sucesso, ele começou a ter muitos bens do mundo material. Ao invés de se conectar com Hashem, ele vai usar isso para se afastar do Criador do mundo.
Shamanta avita ksita vaitosh eloká aseu. Você engordou, você ficou mais grosso, você se cobriu de gordura e você esqueceu Hashem que te fez, você esqueceu o teu Criador. Por quê? Porque você teve brachá na vida. Deveria ser o contrário. Pessoa que teve brachá na vida deveria ser eternamente grato em cada detalhe, o dia inteiro agradecendo a Hashem. Não, Hashem conhece a nossa natureza, então ele faz ser difícil. Isso, na verdade, está incluído nas klalot, na maldição que Deus deu para Adão e na maldição que Deus deu para a cobra. Qual a maldição que Deus deu para a cobra? Você vai se arrastar sobre o seu ventre e você vai comer o pó da terra. E qual a maldição de Adam Arishon? Você vai comer o pão do teu sustento, vai vir com o suor do teu rosto, vai ser difícil. Olha a diferença das klalot. Está escrito que a klalá da cobra, Deus deu uma maldição para a cobra para que ela se afastasse cada vez mais de Hashem. Não falta pó na terra. Vai ter pó com fartura, com abundância. Eu vou te dar todo o teu sustento para você ir embora, você não precisar de mim. Mas você, Ben Adam, você, ser humano, eu quero você perto de mim, eu vou te dar o sustento com dificuldade. Você vai precisar de mim, eu estou te afastando com a mão esquerda, mas eu estou te trazendo de volta com a minha mão forte, com a minha mão direita. Quando você tiver dificuldade, você vai lembrar de mim e você vai se conectar comigo. Tudo isso é uma grande brachá. Então, eu só queria um ponto para a gente pensar. Olha como o mundo material engana. A gente tem dificuldade para fechar o mês e a gente olha, pô, Deus não me ajuda. Olha aquele milionário lá, está nadando em dinheiro e eu todo mês aqui estou tendo que ralar tanto para fechar o mês. Isso é uma brachá, isso é um sinal que Hashem ele te ama e ele quer você conectado com ele o tempo inteiro. Então, olha como o mundo material distorce o que é verdade e o que é mentira. E assim falaram os nossos sábios, Yafet al-Mutorá im derech eretz. Só é bom no Pirkei Avot, só é bom o estudo de Torá se ele vem junto com o trabalho. Sheigiat Shneichem mashkachat avon. Porque tanto trabalho mental, psicológico, trabalho de estudo de Torá, né, todo esse trabalho do raciocínio, junto com o trabalho do corpo, isso vai fazer a pessoa esquecer as transgressões. Quer dizer, com a Torá você vai cansar teu intelecto, com o trabalho você vai cansar o teu corpo, e assim você não vai fazer averot. Kol Torá shein nima melachá, toda a Torá que não vem junto com ela, com o trabalho físico, sofá betelá begorer etavon. No final, ela vai acabar se anulando e vai causar transgressão para a pessoa. Bekol sheken shadavar yakar ilu lo haya leadam lo Torá velo melachá. E pior ainda, se a pessoa não tivesse Torá e não tivesse um trabalho, u lo haya masik et machshavto be'av echad mehem. A pessoa, ele não ia colocar seu pensamento em nenhuma das duas coisas. Então, infelizmente, a pessoa não ia ter trabalho, a pessoa não ia ter Torá, o tempo inteiro da pessoa ia ser a pessoa ficar, infelizmente, fazendo averot. A gente vê até expressão, prestem atenção na expressão que a gente usa. Qual é a expressão que a gente usa? Que a pessoa ela é podre de rica. Olha que incrível, a gente usa podre de tão rica que é. A pessoa está apodrecendo por dentro. Infelizmente, a pessoa que é muito rica, ela não está se envolvendo com a parte do trabalho. Às vezes, a pessoa ganhou uma grande herança e também não está investindo no lado espiritual dela. Então, já que ela não tem nenhum dos dois, essa pessoa, infelizmente, acaba apodrecendo. Olha que frase forte eu recebi essa semana, eu vi essa semana. Tempos difíceis, né, tempos de dificuldades vão criar pessoas fortes, pessoas que sabem vencer desafios. Pessoas fortes vão criar tempos mais fáceis. Tempos mais fáceis vão criar pessoas mais fracas. Pessoas mais fracas vão criar tempos difíceis. Olha o ciclo do mundo. Quando tem dificuldades, a gente sai mais forte. Mas quando a gente não tem dificuldades, a gente sai fraco. A gente começa a se desviar dos caminhos. Olha aonde tem bondade escondida na mão de Hashem. Hashem faz bondades sem a gente perceber. E não só a gente não percebe,
A gente está reclamando de Hashem. Hashem, por que está tão difícil fechar o mês? Por que é tão difícil ter sustento? Brahá de Hashem, tudo calculado na sabedoria ilimitada de Hashem para o nosso bem. E a gente está reclamando dele o tempo inteiro, reclamando que está difícil. Essa dificuldade é uma brahá que mantém a gente no caminho. Então, tudo isso é a clalá de Adam Arishon, a maldição de Adam Arishon, mas é uma maldição com amor, é uma maldição para afastar a gente com a mão esquerda e trazer de volta a gente com a mão direita. Velachem erichem aboreit barach aladam. Por isso, Hashem, ele teve misericórdia do ser humano. Veitria rotoliot asuk kol yemei hayav beasagat sorkei olam hazeh. Deus, ele criou um sistema que mantém o ser humano ocupado. A gente precisa o tempo inteiro de comida, de bebida, de roupas, de lugar para morar. Tem que correr atrás. O tempo inteiro a gente vai estar ocupado aqui no Olam Hazeh. Be'achanot likrat chayei olam haba. E a gente vai estar também ocupado aqui com as preparações para a nossa vida eterna. Kedei shelo yeh panui levakesh dvarim sheinam nechutzim lo. Para que a gente não tenha tempo livre de ficar correndo atrás de coisas que a gente não precisa. O kedei shelo yachkor beinanim shebenko lo yuchal leasig otam besichlo. E também para a gente não ficar gastando nosso tempo discutindo. Ele não está usando essa expressão minha, mas discussão de qual é o sexo dos anjos. Quer dizer, ele fala aqui discussões intelectuais que não levam a gente a nenhum lugar. Kegon, por exemplo, a Hakirá, pessoas que ficam investigando. Maya Kodem Shenivra Olam. O que aconteceu antes da gente criar o mundo? Antes de Hashem criar o mundo? O Maye Harei Sofó. O que vai acontecer depois que o mundo acabar? O que adianta a gente ficar intelectualmente pensando como que foi um segundo antes da criação do mundo e o que era e o que vai ser? A gente não vai ter respostas. A única maneira de ter respostas é se Hashem revelar. Não adianta gastar tempo intelectual de ficar buscando e buscando e buscando se a gente não entender que tem coisas que não têm resposta. Sexo dos anjos não tem que gastar tempo. A gente nunca vai conseguir encontrar respostas disso. Como disse Shlomo Amelech, o mais sábio de todos os homens, tudo Hashem ele fez no seu momento, e também as dificuldades do mundo Hashem colocou no coração de cada pessoa, para que a pessoa não fique procurando o que Hashem fez antes, o que Hashem vai fazer depois, porque isso é gastar o nosso tempo, é gastar nossas energias em coisas que não vão acrescentar absolutamente nada. Então, só para a gente concluir, vamos fechar essa ideia hoje. Nimtza Eifo, então, portanto, ó a conclusão de tudo isso, que Mi Shemadiv et Avodat Elokim, o Boher Beirato, aquele que vai preferir servir a Hashem e vai escolher temer o Criador do mundo, o Boteach Bo, aquele que vai confiar em Hashem, Benenei Aruchaniim Ve'agashmiim, tanto nos assuntos espirituais quanto nos assuntos materiais, o Messir Me'alav et Amidot Amegunot, e vai tirar de cima de si todos os traços de caráter que são ruins, por exemplo, a arrogância, o cas, a raiva. A gente está estudando no nosso livro Orhot Tzadikim, a psicologia dos justos, todas as midot que são muito ruins, que a gente tem que tirar da gente, e ao contrário, e ele vai, ele fica sonhando, ele fica desejando ter midot boas, traços de caráter construtivos, ele quer ser uma pessoa que vai ser generosa, uma pessoa humilde, todos os traços de caráter que levam a gente para bons caminhos. Essa pessoa, ela não vai dar um coice em Hashem, ela não vai esquecer Deus, mesmo que ela tenha uma vida de descanso.
Gam Keshehu, Sharui Beshalvá, mesmo quando ele estiver numa época de tranquilidade, ele confia em Hashem, ele sabe fazer o trabalho dele, ele não vai se enfraquecer. Ve'eina Yetzer Hara mesitotó, e o Yetzer Hara não consegue seduzir ele, não vai conseguir tirar ele dos caminhos corretos. Ve'u lo mitpateh lirdof acharei tanugei haolamazeh amechashfim et adam. Ele não vai ser seduzido para perseguir os prazeres do mundo material que enfeitiçam o ser humano. Olha a expressão que ele usa aqui no Orchot Tzadikim. Os prazeres do mundo material, eles têm um efeito de enfeitiçar o ser humano, de, infelizmente, afastar o ser humano do seu objetivo verdadeiro. Adam Kazé, esse tipo de pessoa que confia em Hashem, essa pessoa que vai conseguir fazer a escolha correta, Meshachrer oto abore me atirha leafil gormim o leishtamesh baimtsaim leshem asagat parnasato. Essa pessoa, Deus não vai precisar fazer com que o sustento dele seja difícil, porque mipnei shelo shayachim etzlo shnei atamim anal mechayevim zot, porque os dois motivos que a gente falou anteriormente não se aplicam para ele. De novo, quais eram os motivos? Para testar o ser humano e para afastar ele das vanidades e das averot. A pessoa que já conseguiu isso, já fez as escolhas corretas, já demonstrou para Hashem que mesmo na tranquilidade, mesmo na dificuldade, ele vai servir a Hashem, ele vai andar nos caminhos corretos. Hashem não precisa mais testar ele. Hashem já testou ele, ele já passou no teste com nota 10. Vegam einhu boet bashem, avrimu sharui betová. Ele nunca vai abandonar Hashem, mesmo quando ele tiver muita fartura, quando ele tiver imerso em coisas boas. O lefichach parnasato tavoilav bli tirha ubli egiá. E ele vai conseguir o sustento dele sem precisar se esforçar muito, sem dificuldades. Dei-se pukei tsarko, de acordo com as suas necessidades. Como Moshe Neymar, como está escrito, Lo yariv Hashem nefesh tzadik. Deus não faz o tzadik sentir fome. Hashem vai mandar para o tzadik exatamente o que ele precisa para o sustento dele. Então, olha que incrível. Se a gente, quanto mais emuná a gente tem, quanto mais a gente serve a Hashem, mesmo quando está tranquilo, mesmo quando a gente pode demonstrar que, olha, eu tenho tudo, não preciso de Hashem, ao contrário, a gente está conectado com Hashem nos momentos de dificuldade, nos momentos de fartura. Hashem vai facilitar o nosso trabalho, ele vai tirar das nossas costas toda a dificuldade e, Bezrat Hashem, a gente vai poder ter o nosso sustento sem dificuldade e sem dor de cabeça. Na aula que vem, então, hoje a gente construiu que realmente quem confia de verdade em Hashem vai ter sustento tranquilo, não vai ter dor de cabeça, não precisa. Hashem não precisa mais testar essa pessoa, porque ele já demonstrou. Na aula que vem, a gente vai entrar no ponto que a gente falou no começo da aula. Então, por que a gente vê tzadikim com tanta dificuldade? E por que a gente vê Ereshaim, pessoas perversas, com vidas tão tranquilas na vida? Então, Bezrat Hashem, na aula que vem, a gente começa com esse ponto. Shavua Tov para todo mundo.